Prezados, boa tarde. Nesse momento, eu convido a conselheira presidente do CRP12, Marilene Viditz. Ela tem alguns informes para passar para o público. Eu gostaria de tratar de algumas questões com vocês em relação... Bom, primeiro, quando o CRP12 ele decidiu pela organização desse evento, não foi por acaso. É um evento que teve demanda dos profissionais da psicologia e o CRP12, como eu coloquei para vocês ontem, na abertura do evento, ele tem como função precípua orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão de psicólogo. No entanto, o CRP12 e os outros CRPs e o Conselho Federal de Psicologia têm há anos ocupado espaços de debate e de lutas na garantia dos direitos humanos e da cidadania. E, como eu coloquei para vocês ontem, a garantia da cidadania não será dada apenas pelo texto normativo. É no campo da luta que vamos conquistar esse espaço de cidadania. E, portanto, se vocês forem observar todas as discussões feitas desde ontem, é isso que os profissionais vêm colocando o tempo todo, que precisamos dialogar, que precisamos ocupar espaços. E o Conselho ele tem se colocado à disposição dos profissionais, e muito mais agora na articulação com outros profissionais. Nós convidamos os profissionais a participar desse evento e recebemos uma resposta fantástica. Para vocês terem uma ideia, 464 profissionais estiveram ontem e hoje aqui neste evento. Dos 302 psicólogos, 64 assistentes sociais, 56 estudantes, 27 da área da enfermagem, 9 terapeutas ocupacionais, 4 médicos psiquiatras, 2 profissionais da área de saúde, entre outros. Então, a resposta de que precisamos continuar esse diálogo. Por conta disso, o Conselho Regional de Psicologia, ele fez, nesse sentido, que faz parte das atividades do Conselho, propor espaços de debate entre a categoria. O resultado desses encontros que ocorreram a partir dos pré-congressos e do Congresso Regional de Psicologia, que culminou no Congresso Nacional da Psicologia, que dá diretrizes para as gestões dos conselhos em todo o território nacional. Eu queria divulgar para vocês, acho que muitos de vocês já receberam, não é? O caderno das deliberações. São 60 propostas elaboradas, formuladas e aprovadas pelos psicólogos para a próxima gestão do Conselho Regional de Psicologia. Essa gestão encerra as suas atividades em setembro desse ano. Nós assumimos a gestão em 2010 e estamos encerrando as nossas atividades em 2013, quando irá assumir uma nova gestão. Então, estamos em ano de eleição. Isso é fundamental para a nossa categoria. Prestem atenção nos boletins eletrônicos do Conselho. O Conselho irá remeter, agora em julho, um jornal, com todas as informações, mas existem informações disponíveis no site, no Facebook do Conselho, a respeito das eleições. Esse ano nós temos um diferencial, as eleições serão pela internet, em parte nas cidades de Joinville, Blumenau e a Grande Florianópolis vai votar pela internet. Então, Blumenau e as cidades a 50 quilômetros de Blumenau pela internet, Joinville e cidades a 50 quilômetros de Joinville votam pela internet. Os demais profissionais vão votar através do correio, pois receberão cédulas eleitorais em casa. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, porque é a direção da nossa profissão no Estado e em todo o território nacional. Vocês vão eleger os novos gestores, tanto para o Conselho Regional de Psicologia, quanto para o Conselho Federal de Psicologia. E mais um informe para vocês também, é que o Conselho ele vai promover, e aí eu estou convidando aqui os assistentes sociais, os terapeutas ocupacionais, todos os outros profissionais aqui presentes, nós vamos realizar em Joinville um evento no mês de agosto para tratar especificamente das demandas da assistência social ligada ao CREAS. E pretendemos articular nesse espaço
não só mesa, uma conferência, mas um espaço específico para o encontro de vocês, para que vocês possam articular e trocar as experiências exitosas nas diversas regiões do Estado. Então, fiquem atentos, a gente ainda está organizando o evento, nós vamos divulgar. Estava conversando com a Andréa Titon, a gente pretende chamar o Conselho Regional do Serviço Social para conversar, para dialogar, a Secretaria Estadual de Serviço Social para dialogar, para que a gente possa construir um evento bem bacana. E, nesse evento, a gente também vai estar, na verdade, divulgando 2 documentos de referência construídos pelo CREPOP. As referências técnicas para a prática de psicólogos no Centro de Referência Especializada de Assistência Social, do CREAS, e também as referências técnicas para a atuação dos psicólogos em programas de atenção à mulher em situação de violência. Então, gostaria de ver todos vocês em Joinville, no mês de agosto, para a gente continuar, mais especificamente, o debate relacionado à atuação do profissional no campo da assistência social, mas convocar vocês também a fazer com que a próxima gestão possa ser extremamente participativa e consiga, de fato, articular as propostas formuladas e que esse diálogo prospere, continue e dê bons frutos. Obrigada. Boa tarde, vamos dar início aos trabalhos da última mesa do nosso seminário, com o seguinte tema: modos de constituições das subjetividades na modernidade e possibilidades de enfrentamento por meio de redes de atenção psicossocial. Para a coordenação da mesa, eu convido a psicóloga conselheira do CRP12, Cláudia Cruz. Para a temática As Desigualdades Sociais, o professor doutor da UFSC, Leandro Outrami. A patologização da sociedade, a psicóloga, doutora, professora Simone Vieira. Para falar do tema Saúde e Sociedade Disciplinar e da norma, a psicóloga Elis Marine Vigers. E sobre a temática Trabalho, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, o professor doutor da UFSC, Roberto Cruz. Então, boa tarde. Para darmos início a esse trabalho que vai finalizar, né, esse primeiro seminário de saúde mental e atenção psicossocial, vamos pensar, né, em conjunto, a gente vem pensando nesses 2 dias, mas vamos tentar incluir mais uma área, né, mais um espaço para pensar a atenção em saúde mental e na área psicossocial. E, para isso, a partir da compreensão de subjetividade, a gente vai ter que pensar a subjetividade como construída e modulada nas relações sociais, que eu acho que é isso que a gente vem falando nesses 2 dias. E também pensando a rede, a gente já pensou alguns serviços, já discutiu vários serviços, na verdade, mas pensando na necessidade que essa rede atenda aos usuários num contexto mais amplo, e utilize-se, para tanto, todos os equipamentos existentes, né, de uma maneira articulada, e rompendo com aquele modelo focado no asilamento, ou modelo biomédico, e indo para um contexto que, né, deixando de lado a negação e exclusão a negação da cidadania, principalmente. Então, para isso, eu vou passar a palavra para o professor doutor Leandro Outramari. Ele possui graduação em Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor adjunto pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em processos grupais e de comunicação, e atua principalmente nos seguintes temas: psicologia da educação, gênero e sexualidade, participando dos grupos de pesquisa de psicologia e processos educacionais. Então, seja bem-vindo, professor. Tem 20 minutos. 20 minutos? Isso. Não. Agora,
Obrigado. Bom, é sempre um desafio, né? Queria agradecer o convite, né? Estar aqui com colegas, né? Tão queridos e muitos ex-alunos, amigos. Bom, eu vou pedir a licença de poder fazer um recorte, né? Porque até o âmbito das desigualdades sociais, né? Como todo mundo deve ter percebido, é algo extremamente amplo e que não me sinto à vontade e, obviamente, não daria conta. Eu vou fazer um recorte que acaba sendo a minha área atual de pesquisa e atuação, intervenção, que é o âmbito da escola, e tentar pensar um pouco aí do campo da intersetorialidade. Bom, atuando com o meu grupo de trabalho na universidade, estágio, extensão, e também pesquisando, uma das questões principais no âmbito das desigualdades sociais na escola tem se trazido nos diversos aspectos, né? A heterogeneidade tem sido pouco problematizada como uma característica do ambiente escolar. Quer dizer, essas desigualdades, chamadas desigualdades, elas nada mais são, no âmbito escolar, do que uma característica da heterogeneidade no interior dela. Nós temos recentemente aí, vocês devem estar acompanhando, até porque o Conselho tem feito um trabalho de divulgação, esclarecimento bastante interessante com relação à legislação, né, 3688, que significa, né, a questão da prestação de serviços de psicologia e serviço social na rede pública de educação básica. E uma das principais questões que me reporto é como estaria a psicologia a atuar nesse contexto dessa heterogeneidade. Como ficaria a psicologia, e eu vou tomar a liberdade de pensar sobre ela, como ficaria a psicologia a intervir sobre os processos de desigualdade social, como está colocado, e dentro dessas desigualdades as questões étnicas, as questões de gênero, as questões das deficiências nesse âmbito da escolaridade. Um dos principais auxílios que eu penso para entender isso é o quanto que essas desigualdades têm se tornado um campo de sofrimento ético-político, como apontaria a Bader-Savaia, dentro dessa lógica de uma dialética inclusão-exclusão, né? Quer dizer, o que a gente tem visto é que estar dentro da escola não garante estar participando dela. Isso a gente tem visto, e corriqueiramente os estagiários, os discursos que atravessam essa realidade nos mostram, né? Quer dizer, o aluno que tem deficiência e está dentro da escola fazendo um trabalho à parte, ou o aluno que, por ser de uma classe social distinta, ser tratado como um sujeito alheio àquele espaço, né, com os mais diferentes adjetivos, obviamente pejorativos, e sem contar as outras questões, que ordem homofóbica e tantas outras. Bom, como tentar entender o psicólogo dentro de um espaço, mediando os profissionais junto a essa população, fazendo aquilo que é o que a Françoise Héritier coloca, que é rompendo a negação da humanidade. Quer dizer, a diferença, característica, né, dessa heterogeneidade, não deveria ser tratado como uma negação da humanidade. Ou seja, o sujeito que tem uma característica específica não poderia ser colocado como a parte do processo de escolarização ou mesmo a parte dos processos de cidadania, que a escola é um aparelho social importante que deve ser fomentado, né, o processo de escolarização como um espaço de cidadania. Para isso, me parece que a psicologia muitas vezes ocupa um lugar que é difícil, porque
a gente não está falando aqui de uma área disciplinar que vai atuar sozinha. Então, acho que uma das coisas fundamentais é entender que essa escola, e aí por isso a importância da intersetorialidade, ela não deve atuar num espaço recluso a si mesma. Quer dizer, uma situação de uma criança ou um adolescente em situação de vulnerabilidade, não é somente a escola que vai dar conta. Existem outros aparelhos sociais importantes que devem ser acionados conjuntamente com essa escola para que essa problemática possa ser trabalhada de uma maneira integral. E me parece que muitas vezes o psicólogo, junto com esses outros profissionais, tem não só, claro, a responsabilidade de tentar pensar essa organização como uma organização que faz pontes com essas outras instituições, com o serviço de saúde, do desenvolvimento social e assim por diante, né? Correndo o risco de, não entendendo isso, ficarmos reclusos à própria instituição e trabalharmos a desigualdade, né, essa heterogeneidade que a gente intitula como desigualdade, num aspecto ensimesmado, como se o problema fosse recluso ao sujeito que, de alguma forma, apresenta essa característica. Ou seja, o sujeito vai ser enquadrado como um problema porque ele tem uma determinada etnia, cor de pele ou uma característica de gênero e assim por diante. Então, algumas questões ficam pertinentes para pensar. Como pode ser o psicólogo capaz de construir conjuntamente com o campo da educação uma expressão que eu gosto muito do Boaventura de Sousa Santos, que é a ideia de o direito de ser igual quando a diferença nos inferioriza e o direito a ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza. Quer dizer, como pode o psicólogo, claro, junto com os outros profissionais aqui, né, quero lembrar isso, acionar essas políticas para que isso seja garantido. Até porque a grande repercussão, né, e aí voltando para os estudos clássicos aí, que todo mundo desde a década de 80 deve ter estudado, né, os estudos clássicos do fracasso escolar, e os estudos mais recentes também, né, depois, inclusive, provavelmente a colega Simone vai citar também, fez uma pesquisa muito interessante sobre o assunto, e muito recente. Como é que isso se transforma, como é que essa heterogeneidade e essas diferenças se transformam em características pejorativas dentro do processo de subjetivação do sujeito? Como que podemos entender um sujeito que dentro de um espaço, que é um espaço de potência, ou pelo menos é isso que a escola se propõe, ou deveria se propor a ser, mas a princípio pode ser enquadrado como alguém que é um futuro bandido, relato, né, de estágio. Você não deveria estar aqui. O lugar da escola não é lugar de favelado. Como que podemos entender, ou, né, isso, ou se não a história da, como defender que aqui seja um espaço para a deficiência, se o lugar da escola é um lugar da cognição? Nós vamos ser chamados a intervir sobre essas condições. E me coloco aqui na mesma angústia que muitas vezes os estagiários se colocam, né? Porque, por vezes, parece que aquilo que se pode fazer é muito menos do que aquilo que deveria ser feito. Me parece que aí existem algumas questões fundamentais, e aí, por exemplo, o campo dos direitos humanos me parece uma das alternativas e uma das saídas, pelo menos, para tentar intervir sobre essas situações. Por quê? Porque a gente não está defendendo simplesmente que o sujeito esteja na escola porque é importante se socializar somente. A gente está defendendo que esse sujeito seja integrado no corpo da escola como um sujeito de direito, com todo o direito que qualquer um
tenha de ocupar aquele espaço. E, para isso, a garantia desse processo precisa ser devidamente sistematizada por aqueles sujeitos que compõem a escola. Então, não é somente um espaço de educação, de luta, mas também é um espaço de concretização de sonhos dessas pessoas. A ideia de que a gente possa trabalhar com a diversidade no campo da escola, isso é um dos desafios, como um campo de potência, né? Um campo de potência, quer dizer, é algo que existe, está presente e precisa ser devidamente trabalhado. Quando temos lá no LAPE, que é o laboratório que eu faço parte, trabalhado com os educadores, com os professores, uma das questões que mais tem tocado é a dificuldade em trabalhar e dialogar com essas diferenças. Quer dizer, como intervir sobre, ou em condições do sujeito que há muito tempo evadiu-se da escola, aí volta para a educação de jovens e adultos, ou esperou para evadir da escola para poder entrar na educação de jovens e adultos, e aí tem um processo muito interessante, que é um processo de cada vez um número mais de jovens entrando nessa, que não deveria ser a saída, né, para o processo de educação. Então, como trabalhar com essas diversidades de sujeitos que compõem classes sociais e camadas sociais distintas das que compõem, muitas vezes, os professores. Eu estou falando de situação de sujeitos que moram em áreas de vulnerabilidade, ou estão envolvidos com o tráfico de drogas, ou realmente passam por outras situações de diversidade. Então, a escola, como campo de atuação, ele tem representado um espaço da diferença, né? E as estratégias têm sido, por vezes, como eu falei, o diálogo com outros setores. Quer dizer, a situação de vulnerabilidade do sujeito dentro da escola vai ser trabalhada única e exclusivamente pela escola? Não. Vai precisar de um diálogo com outros serviços, né? As situações da inclusão vão precisar de outras instituições que façam mediação para que a escola, obviamente, tente alcançar o êxito a que se propõe. E tem algumas questões que são importantes do ponto de vista até conceitual, que tem iluminado um pouco daquilo que eu tenho pensado, que é a ideia de um filósofo, Levinas, que é a ideia da ética radical, né? A ideia de, primeiro, para poder atingir esse outro, eu tenho que entender que esse outro ele é legítimo, né? Esse outro, por maior diferença que seja, ele tem uma legitimidade que precisa ser compreendida. E aí, isso parece simples, parece furtivo, algo óbvio, mas não é. Por incrível que pareça, a gente está falando de um lugar que é que esse outro muitas vezes nos desestabiliza, né? Essa desigualdade no outro muitas vezes nos desestabiliza. E aí, o que o Levinas fala é que para entender esse outro é preciso de uma sensibilidade na aproximação, né? Literalmente ser atingido por esse sujeito na sua integridade, por mais difícil que isso possa acontecer, né? Quer dizer, por mais difícil que isso seja, esse sujeito precisa ser compreendido como um sujeito legítimo. Para a psicologia, penso que não deveria ser novidade, mas muitas vezes na relação que nós temos no cotidiano é muito difícil de acontecer, né? Essa ideia de que é só possível entender esse sujeito integral a partir de uma escuta integral,
com todos os medos que esse sujeito tem e que muitas vezes nós temos também em relação e frente a ele. É necessário e importante assumir isso, entender isso. É importante uma escuta que consiga dar conta de uma diversidade que talvez foge até a nossa vivência pessoal, né? Entender como que aquele sujeito continua ali, resistindo, quando até mesmo você duvida, né, da sua condição de existência, no sentido como é que... Eu estou falando isso até de uma experiência, eu trabalhei muito tempo com redução de danos, fiz uns 2, 3 anos de trabalho com redução de danos aqui na prefeitura e trabalhava direto com usuário de droga injetável, né? A gente fazia abordagem de rua. E por diversas vezes eu me deparava com sujeitos que tu olhava e tu dizia como é que esse sujeito ainda consegue estar ali, de pé e muitas vezes procurando ajuda. E muitas vezes o serviço não dava conta dele. A ajuda era procurada, mas não oferecida. E o cara estava lá, na rua, morando na rua, comendo lixo, usando droga, e a vida dele era aquilo, e isso era impactante, surpreendente. Então, quando eu estou falando desse lugar, eu estou falando desse lugar que também nos inquieta. Então, me parece que as supostas desigualdades, elas partem de um princípio que é, primeiro, o entendimento da diversidade como um aspecto inerente a essa condição. Outra questão é que essa diversidade, falando no âmbito da escola, só pode ser pensada a partir de uma integralização com outros serviços. Tá? E aí me parece que essa é uma das buscas que devemos ter, inclusive como psicólogos, como intermediar esses fluxos dos serviços para a atenção desses sujeitos. E, por último, que o papel desse psicólogo nesses serviços seja de uma escuta sensível, incondicional àquilo que ele observa, sente, né, percebe, para, quem sabe, poder fazer uma intervenção mais adequada dentro da problemática de cada sujeito. Bom, eu vou passar a palavra, deixar, não sei se eu fiquei... Deu dentro do tempo? Então tá bom. Muito obrigado. Para darmos continuidade, falaremos sobre a patologização da sociedade, com a professora doutora Simone Vieira de Souza. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora titular da Universidade do Sul de Santa Catarina. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia escolar e educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: criança, infância e queixa escolar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu quero iniciar minha fala agradecendo e parabenizando a comissão organizadora por estes 2 dias aquecidos e intensos, constituído por mesas, por conferências, por oficinas, que nos colocaram aí um desafio importante, que é de pensar a atenção psicossocial e de pensá-la numa rede. Dito isso, eu gostaria, então, de também agradecer o convite que foi feito e entendo que talvez a minha contribuição aqui se dê um pouco